Em tempos de adversidade, buscamos inspiração em histórias de coragem e fé. No coração da Bíblia, encontramos mulheres que enfrentaram desafios inimagináveis e, mesmo assim, saíram vitoriosas. Neste vídeo, você vai conhecer 5 dessas mulheres extraordinárias, cujas histórias continuam a nos inspirar até hoje. Mas antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito e nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. História de Débora, a heroína. Nos tempos dos juízes, quando Israel era oprimido por inimigos poderosos, Débora se destacou como líder. Ela não era apenas uma profetisa, mas também juíza de Israel, uma posição rara para uma mulher na época. Débora passava seus dias sob a palmeira que levava seu nome, aconselhando e julgando seu povo com sabedoria. A maior prova de sua liderança veio quando Deus a chamou para libertar Israel dos cananeus. Débora convocou o comandante Baraque, que reuniu 10.000 homens para lutar contra o exército de Sísera, um general temido que comandava 900 carros de ferro. Baraque, temendo enfrentar um inimigo tão poderoso, só concordou em ir se Débora fosse com ele. Diante desse pedido, Débora não hesitou e disse: "Irei com você, mas por causa do caminho que você escolheu, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Débora marchou com Baraque para a batalha, e sob sua liderança, o exército de Israel obteve uma vitória esmagadora. A profecia se cumpriu quando Jael, uma mulher forte, derrotou o temível general Sísera. Débora não só trouxe a vitória para Israel, mas também conferiu ao seu povo a confiança em Deus e a coragem de se levantar contra a opressão. História de Ester, o sacrifício. Ester era uma jovem judia vivendo em exílio na Pérsia, quando foi inesperadamente escolhida para ser rainha. Ela manteve em segredo sua identidade como judia, por instrução de seu primo Mordecai, que a criou como filha. O destino de Ester tomou um rumo dramático quando Amã, um alto oficial do rei, planejou exterminar todos os judeus do império. Mordecai pediu a Ester que intercedesse junto ao rei, mas havia um problema. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia ser condenada à morte, mesmo a rainha. Após dias de jejum e oração, Ester decidiu agir. Vestiu-se com suas melhores roupas e se apresentou diante do rei. Ao vê-la, o rei estendeu o cetro dourado, sinalizando que ela poderia falar. Com sabedoria, Ester convidou o rei e Amã para um banquete, onde revelou sua verdadeira identidade e expôs o plano maligno de Amã. O rei, furioso, ordenou a execução de Amã e reverteu o decreto que condenava os judeus. Por sua coragem e fé, Ester salvou seu povo e garantiu a continuidade da história deles. Sua história nos ensina que um único ato de coragem pode mudar o destino de muitos. História de Ruth, a lealdade. Ruth era uma jovem moabita que enfrentou uma série de tragédias pessoais. Após a morte de seu marido, ela se viu sozinha em uma terra estrangeira, sem filhos e sem garantias para o futuro. Sua sogra, Noemi, também viúva, decidiu voltar a Belém e incentivou Ruth a permanecer em Moabe. Mas Ruth, com lealdade e amor inabaláveis, decidiu acompanhar Noemi. Suas palavras: "Aonde quer que fores, irei. Onde quer que morreres, morrerei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus", tornaram-se um exemplo eterno de fidelidade e compromisso. Em Belém, Ruth trabalhou arduamente nos campos para sustentar a si mesma e a Noemi, colhendo espigas deixadas pelos ceifeiros. Seu caráter e dedicação não passaram despercebidos por Boaz, um parente rico de Noemi, que cuidou para que Ruth fosse tratada com respeito. Eventualmente, Boaz tomou Ruth como esposa, e ela deu à luz a Obed, que se tornaria avô do rei Davi. A história de Ruth é uma história de amor, lealdade e redenção, nos lembrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a fidelidade e a gentileza podem abrir portas para um futuro brilhante.
História de Miriam, a liderança. Miriam, irmã mais velha de Moisés e Arão, desempenhou um papel crucial na libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Desde cedo, Miriam mostrou sinais de liderança e coragem. Quando Moisés, ainda bebê, foi colocado em um cesto no Nilo para escapar da matança ordenada por Faraó, foi Miriam quem vigiou à distância e garantiu que o bebê fosse encontrado e cuidado pela filha do Faraó. Mais tarde, quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, Miriam continuou ao lado de seus irmãos, participando como profetisa e líder. Após a milagrosa travessia do Mar Vermelho, Miriam liderou as mulheres de Israel em cânticos e danças de celebração, agradecendo a Deus pela libertação. Contudo, a história de Miriam também serve como um lembrete de que até mesmo os líderes mais fortes devem permanecer humildes. Quando Miriam e Arão questionaram a autoridade de Moisés, Deus interveio, punindo Miriam com lepra temporária. A história de Miriam reforça a importância da obediência e humildade, mesmo para aqueles que são escolhidos para liderar. História de Ana, a fé inabalável. Ana era uma mulher profundamente piedosa e temente a Deus, mas seu coração estava dilacerado pela tristeza de não ter filhos. Na cultura da época, a falta de filhos era vista como uma maldição, e Ana sofria com as provocações de Penina, a outra esposa de seu marido, que tinha muitos filhos. Em uma de suas visitas ao templo em Siló, Ana orou com uma intensidade tão grande que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Ana estava apenas derramando seu coração diante de Deus, pedindo a ele que lhe concedesse um filho. Em sua oração, ela fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a vida. Deus ouviu a oração de Ana e lhe concedeu um filho, a quem ela chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Fiel à sua promessa, quando Samuel ainda era menino, Ana o levou ao templo e o entregou ao sacerdote Eli, para que ele fosse criado no serviço ao Senhor. Samuel cresceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel, guiando o povo e ungindo os primeiros reis de Israel. A história de Ana é um poderoso testemunho da fé perseverante, nos ensinando que mesmo nos momentos de maior desespero, podemos confiar que Deus ouve nossas orações. Essas mulheres incríveis nos mostram que a verdadeira força vem da fé, da coragem e da determinação. Elas enfrentaram desafios imensos e, com a ajuda de Deus, venceram. Que suas histórias inspirem você a enfrentar seus próprios desafios com a mesma coragem. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais histórias bíblicas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos.